Ei, torça, se você quiser me matar. A espada cravada no coração do homem estava se contorcendo. No final de sua curta vida, o homem arrogantemente pediu sua morte. Ei! A mulher que segurava a espada torceu, sem dizer uma palavra. Seu peito foi cortado e o sangue jorrou, mas ele nem soltou um único gemido. Você ainda está tão lindo e ainda assim eu não posso ter você. A mão do homem lentamente se estendeu para tocar a mulher. O sangue em seus dedos sujou sua bochecha. A mulher não se expressou. Fria e firme, exatamente como ela era quando ele se apaixonou por ela. Foi uma bela visão digna do fim de sua vida. O homem tinha um sorriso nebuloso. Em pouco tempo, suas últimas palavras derramaram como sangue. Maldita vadia. Maldita vadia, disse ele. Ufa, não está mais atrasado. Suspirei enquanto olhava para a tela. Mais uma vez, examinei as configurações desse personagem. Deculen von Grailkline. Disposição: mal. Emprego inicial: professor sênior. MP inicial: 3.357. Aptidão: graduação 6. Tipo de aptidão: magia. Tipo de controle elemental: terra, fogo. Traços: 6. Personalidade: 13. Deculen, um dos chefes intermediários do jogo, um vilão nomeado. Houve muitos bugs, já que havia muitos vilões importantes com uma grande variedade de histórias ramificadas, mas, felizmente, ele fez muitas coisas sorrateiras e astutas ao longo de todo o jogo para morrer sem falhar nas primeiras 11 horas de jogo. Desta vez, a causa da morte foi a espada de sua noiva, o Vojinsi. Eu ia jogar o jogo novamente, mas ouvi uma voz familiar chamar meu nome. Virei-me para olhar para trás. Ah, sim, a Hassi. Mesmo sem maquiagem, seus olhos pareciam grandes e seus longos cabelos eram brilhantes, mesmo sem cuidados especiais. Essa mulher, que era dotada de tanta beleza, era Yo-Aha. Ela é a única que estou namorando, ou melhor, namorou. O teste está indo bem. Eu dei de ombros para a pergunta. Sim, eu ainda estou nisso. Yo-Aha assentiu silenciosamente. Quando olhei para ela, notei um novo acessório pendurado em seu pescoço. Meus lábios se levantaram em um beicinho inconscientemente. Parece que está indo bem com seu namorado, hein? Não tenho certeza. Yo-Aha encolheu os ombros também. Alguns de nossos gestos se tornaram um pouco semelhantes enquanto namorávamos. Acho que está indo bem. Eu inutilmente tamborilei, meu dedo no meu mouse. Eu tinha ouvido falar sobre isso pelos rumores, mas ainda me senti muito chateado ao ouvir isso diretamente dela. Por que você pergunta? Só porque. Nosso rompimento já foi há 6 meses. No final, não havia ninguém certo ou errado. Nós simplesmente não conseguíamos mais nos entender. Eu era em minhas raízes, enquanto ela era uma workaholic nata. Seu desejo de melhorar me levou a me tornar um homem que conseguia sobreviver, mas no final ela não conseguia aceitar minha natureza introvertida. Não, foi porque eu não queria mudar. Desejo-lhe tudo de melhor em seu casamento. Aigo, isso foi um pouco patético. Minhas sobrancelhas se contraíram provocativamente junto com meu comentário sarcástico. No entanto, não chegou a Yo-Aha. Apenas prepare-se para o trabalho. Houve mudanças no cenário, então você tem que fazer a modelagem. De novo? Não, porque o autor continua mudando. Suspirei e olhei para o relógio. 21 horas já era noite, mas eu ainda tinha muito trabalho a fazer. Você estava assistindo a uma das cenas de Deculen. Yo-Aha, que estava olhando para o meu monitor, sorriu. Sim, ele morreu após 11 horas. Mas se você usar certos truques, poderá matá-lo logo no início do jogo. Ele não deveria ser um chefe intermediário. Esse é um dos encantos do nosso jogo. Quanto mais você deixar Deculen com seus dispositivos, mais mal ele se tornará.
Então, quanto mais cedo você matá-lo, mais fácil será o jogo. A dificuldade depende das escolhas do jogador. Entendo. O jogo foi testado centenas de vezes por todos os funcionários desta empresa, inclusive eu. Eu já tinha jogado 4 vezes. Deve ter sido jogado 1000 vezes no total, mas o chefe intermediário chamado Deculen sempre foi morto, exceto por uma vez. Mas você sabia? O modelo para esse personagem era, na verdade, você, Vojinsi. Para Deculen. Sim, então eu simplesmente o mato logo no início. O quê? Eu franzi a testa. Ainda havia a linha maldita vadia. Exibido no monitor. Fufu, você não notou enquanto modelava? Você é parecido. Isso não pode ser. Eu só conheci o autor 2 vezes, sabe? Acho que ele viu você enquanto passava pela empresa. De qualquer forma, olhe, você até tem personalidades semelhantes. Personalidades semelhantes? Eu e aquele cara, cujas últimas palavras foram maldita vadia? Você é semelhante. Ufa! Então é por isso que fui dispensado por você. Quando a expressão de Youaha endureceu, levantei minhas mãos fingindo estar com medo. Aigo, me desculpe, isso sou meio patético também. Eu não pude evitar. Depois de me ouvir me chamar de patético novamente, ela perdeu a paciência. Então eu não pude deixar de cutucá-la mais. Eventualmente, Youaha também se envolveu. Eu sou o único que é patético aqui. É só que você acha que é patético. Você tem paranoia? Sou eu quem é patético. Cale a boca. Basta verificar o jogo. Como você se sente sobre o teste desta vez? Decidi mudar de assunto. Coloquei meus olhos de volta no monitor. O jogo em si é divertido. O pano de fundo deste jogo era um mundo de fantasia misturado com cultura do século XIV-XX. Toda a estrutura era a de um RPG massivo, mas seu foco principal era sua narrativa. O único problema é que, se isso fracassar, toda a empresa irá à falência. REW apareceu na Coreia, a terra estéril dos jogos de console, como um raio do nada. Assim que foi fundada, produziu um jogo de sucesso após o outro. Agora, REW, ao qual o mundo inteiro estava prestando atenção, estava criando um jogo de classe AA que já estava superando os lucros e investimentos do passado antes mesmo de ser lançado. Se falhasse, estaríamos ferrados. Literalmente ferrado. Não se preocupe, não vai falhar. Você não viu as reações ao Snack Peak do jogo? Houve um grande alvoroço. A história do jogo e sua dificuldade dependem de como o jogador age. Embora seja um jogo para um jogador, você não joga sozinho, mas com vários personagens nomeados equipados com inteligência artificial avançada. Graças a essa nova abordagem ao hype que o REW construiu, não apenas jogadores internacionais, mas também muitos webzines internacionais nomearam nosso jogo como GOTY Jogo do Ano. Enquanto continuarmos aumentando nossa reputação de IP com um único console, podemos arrecadar muito dinheiro online. Nós vamos conseguir, não importa o que aconteça. Como já havia sido dito antes, havia muitos personagens e empregos atraentes neste jogo. Cavaleiro, mago, demônio, caçador de demônios, administrador, aventureiro, mercenário, rei, aristocrata, etc. O jogador pode se tornar qualquer coisa. Tudo bem. Isso seria ótimo para mim. Eu receberia um bônus, afinal. Com um grande sorriso, virei a cabeça para a janela. Lá está ele. Meu assento era perto da janela, então eu podia ver a rua do lado de fora da empresa. Perto da entrada, um carro brilhante esperava por Youaha. A propósito, ele não é mais patético do que eu. Eu sussurrei e apontei para fora da janela. Eu disse essas palavras casualmente. Ela sorriu levemente. Ele é uma boa pessoa em um sentido diferente de você. Eu também era uma boa pessoa, hein? Isso foi o suficiente para mim. Mesmo que ela não quisesse dizer isso, eu apenas levaria dessa forma. Sim? Isso é um alívio então. Claro,
Eu ainda estava chateado, mas não tanto quanto antes. Como ela disse, o homem naquele carro era uma boa pessoa. Eu ficaria com raiva se ele fosse algum tipo de gangster. Sim. A propósito, você se... Isso. Yoaha parecia querer dizer alguma coisa, mas sua boca continuava se fechando. Ela ia resmungar e lutar assim por um tempo e depois se virar dizendo não é nada. Eu conhecia seus hábitos muito bem. Então eu já sabia o que ela queria dizer também. Hassi, nós nos conhecemos há 3 anos, certo? Então, o que você está tentando dizer? Os romances de escritório deveriam ser mantidos em segredo. Começamos a namorar antes de entrarmos na empresa, mas à medida que evoluiu para o romance no escritório, tivemos que manter isso em segredo. Poço, o que eu ia dizer de novo? Yoaha sorriu impotente. Tic-tac, tic-tac. O breve silêncio que flutuava entre nós e o som do relógio era tão alto que me incomodava. A primeira pessoa a quebrar o silêncio neste momento embaraçoso foi Yoaha. Bem, Vojinsi, eu vou começar agora. Tudo bem. Descanse um pouco. Sim. Boa sorte com o trabalho. Clac, clac. Ela se afastou acompanhada pelo som de seus saltos altos. Ela era mais perfeita do que qualquer pessoa que eu já conheci, mas na verdade era mais bonita por dentro do que por fora. Era assim que ela era maravilhosa. Ela era meu maior tesouro. Ela também foi a primeira pessoa que me convenceu de que as pessoas podiam mudar. Adeus. Falei palavras que não conseguiam mais alcançá-la. Eu apenas murmurei para mim mesmo. Eu me senti patético, então apenas suspirei e coloquei minha atenção de volta no monitor. Não, mas o autor também é muito malvado. Quando olhei para esse personagem chamado Deculen, que já havia morrido, fiquei arrepiado. Isso deveria ser eu? Isso é ridículo. Embora houvesse uma certa semelhança, certamente minha aparência foi usada como base. Eu pensei que ele se parecia com alguém que eu conhecia enquanto modelava. Eu não sabia que alguém era eu. Eu preciso melhorar sua aparência. Externamente, a conquista do ouro havia terminado, mas a ganância da empresa e do autor permaneceu. Então eles me deram a mais alta autoridade e me pediram para fazer os retoques finais nos modelos. Vamos ver. Ninguém reclamaria se um personagem ficasse um pouco mais bonito. Não importa o quão vilão ele fosse, eu era o modelo, então eu deveria pelo menos dar a ele um rosto decente. Eu nunca fui chamado de feio, afinal, corrigido. Enquanto eu estava verificando minha correção, de repente vi as características do personagem no meu campo de visão. Havia 2 características neste jogo que determinam a personalidade do personagem. Traços que afetaram diretamente as especificações básicas e personalidade que indiretamente as afetaram. Quanto mais importante for um personagem, maior a probabilidade de ele ter um desses traços e personalidades. Características: graça intimidante, prodígio, talento mágico medíocre, quebrado, senso estético, destino de um vilão. As qualidades de Deculen são essas 6 acima. Oh meu Deus, essa combinação prodígio e talento mágico medíocre. É o pior dos piores, o mais maligno. Personalidade, elitista, misófobo, habitual, competitivo, etiqueta nobre, sensível, autoritativo, pretensioso, mente resiliente, toque, ateu. Existem muito mais traços de personalidade, características tão terríveis. Não importa o quanto ele fosse baseado em mim, eu não era nem elitista, nem misofóbico, nem pretensioso. Eu nem tinha autoridade, então como eu poderia ser autoritário? Olhei para o monitor com insatisfação, olhando para os códigos cúnicos ao lado das colunas de traço de personalidade. A game. Não havia ninguém no escritório. Eu olhei para os outros traços e códigos de personalidade. Eu não ia fazer nada de ruim, estava apenas percorrendo por eles por diversão. Encontrei compreensão. Com isso você não será tão patético, pelo menos.
Parece que é semelhante à simpatia, mas, por algum motivo, é classificado como um traço e não como uma personalidade. Eu coloquei compreensão entre as características de Decullen. Depois disso, bilionário. É preciso ter muito dinheiro. Clique, clique, clique. Além disso, adicionei muitas outras características como uma piada. Homem de grande riqueza, toque de Midas, visão. Homem de ferro e assim por diante. O que estou fazendo? Coloquei isso e aquilo, cerca de 5 traços que não seriam tão óbvios. Só então fiquei satisfeito. Soltei o mouse e me recostei na cadeira. Risos inesperadamente fluíram da minha boca. Já se passaram 7 anos. 7 anos. Para você e para mim, 7 anos foi muito tempo. Era muito longo para terminar em um instante. Não, talvez tenha sido só eu quem pensou nisso como um instante. Você gradualmente se cansou disso. Você deve ter se preparado lentamente para esse rompimento também. Eu simplesmente não estava ciente de sua mudança. Dirigindo. Uma notificação alta. Quase caí da cadeira. REW 5107. Lane, Vogin, você ainda está trabalhando. Era de um mensageiro interno. O remetente foi Lanice, autor deste jogo e gerente-geral do Departamento de Inteligência Artificial. Como o nome sugere, ele é um estrangeiro. Sim. Se você quiser que eu mude os modelos, por favor me avise. Vou mudá-los imediatamente. Movi meu mouse para remover as características que acabei de adicionar. Pista. Não. Não é isso. Estou apenas esperando e assistindo. De repente, parei. O que você está assistindo? Você está me observando? Olhei em volta, mas não havia ninguém lá. O que você está assistindo? Eu. Pisquei e olhei para o monitor. Logo, recebi uma resposta com um emoticon sorridente anexado. Lane, Purrarro, no olhe pela janela. Virei minha cabeça para a janela sem pensar muito. Vidro transparente e o céu se estendendo além dele. Deu origem à luz. Um clarão caiu enquanto iluminava os céus e a terra. A luz ansiava por si mesma no ar como veias humanas. Relâmpago. Com os olhos bem abertos, raios de luz ferozes inundaram. Um grande choque abalou o mundo. O monte de raios que inundaram o escritório cegou minha visão e o trovão atrasado sacudiu meus ouvidos. Eu não me lembrei de nada depois disso. É silencioso, então é confortável. Isso não faz você se sentir ansioso. Recentemente, a atmosfera ao redor da mansão Yucline se acalmou. O silêncio era bastante incomum nesta magnífica mansão que é considerada a melhor do mundo. Ei, não diga isso. Não se preocupe com isso. Apenas fique parado. Fique parado. A calma incomum era estranha para as empregadas e servos da mansão, mas depois de uma semana, eles conseguiram se ajustar a ela. Você acha que é porque as coisas estão indo bem com a senhorita? Com a pergunta da jovem empregada, a outra empregada balançou a cabeça. Ei, você realmente acha isso? Eu acho que é o oposto. Sério? Estou confuso porque estou aqui nesta casa há apenas uma semana e eles nem verificam a limpeza. Aproveite, já que não sabemos quanto tempo vai durar. Os servos estavam conversando sobre as estranhas mudanças no dono da mansão. Isso já aconteceu antes. Bem, já se passaram 10 anos desde que Lord Decullen assumiu o cargo. Seu dono era tão famoso e sensível. Então muitas anedotas vieram à mente que o fluxo da conversa mudou completamente. Foi naquele momento. Rangido. A porta da frente foi aberta e o som de sapato ecoou pelo corredor. Clac, clac. Um eco frio e sinistro. As empregadas correram para fazer fila rapidamente na frente do visitante inesperado. Onde está esse homem? O VIP que fez essa pergunta afiada era uma beldade com cabelos pretos e curtos. Sim, agora, o mestre é... Iriel,
irmã de seu mestre, era igualmente conhecida por ser tão sensível quanto ele. Sua presença fez as criadas se curvarem. Gimme, os servos a guiaram sem ousar fazer contato visual. Juntos, eles subiram as escadas centrais da mansão e acabaram ficando em frente aos portões do andar mais alto, que era totalmente usado como um único quarto. Toque, toque. Yeriel bateu levemente na porta que todos nesta casa temiam. Toque, toque. Não houve resposta. Bata, 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 bata. Yeriel tentou mais algumas vezes, mas não aguentou mais e abriu a porta. Olá. Na sala arrumada, um homem bonito com um rosto desgrenhado estava deitado lá. Seu cabelo brilhava sutilmente como um cristal escuro, e sua pele fina e branca e feições retas e inteligentes estavam escurecidas hoje. Isso foi o suficiente para abalar o coração de qualquer mulher, mas Yeriel apenas disparou sem se importar com mais nada. O que diabos você está fazendo? A maneira insolente de falar de Yeriel abalou os criados. No entanto, o dono desta grande mansão apenas murmurou em voz baixa. Pensei em acordar se voltasse a dormir várias vezes. Acho que ainda estou sonhando. No final de suas palavras, as empregadas lhe deram um olhar estranho. Quão mal as coisas com a senhorita Freyden foram. Yeriel franziu a testa como se entendesse suas palavras de maneira semelhante. No momento, todos, exceto Decolen, tinham o nome Julie von der Freyden flutuando em suas mentes. A segunda filha da família Freyden do Norte, a atual noiva de Decolen von Guilcline. Externamente, os dois foram prometidos um ao outro, mas seus sentimentos um pelo outro eram insanamente diferentes. Decolen parecia amar Julie de todo o coração, mas seus sentimentos por ele beiravam o nojo. Isso não era apenas uma simples especulação. Esse fato era realmente muito conhecido. Você não consegue parar de pensar nela? O que você está fazendo, mesmo cancelando todas as suas palestras? Palestras? Sim. Yeriel tirou alguns documentos de uma luxuosa bolsa Clute. Então ela jogou um monte de papéis na cama. Você disse que faria isso sozinho. E se você ficar aqui como você vai envergonhar nossa família. Você está bem com isso? Há um evento na universidade, então certifique-se de participar. Pelo menos se você não quer perder seu cargo de professor. Você está tão orgulhoso. Você é muito ousado. Decolen sorriu. Naquele momento, Yeriel ficou com raiva. Os vasos sanguíneos latejavam em sua têmpora branca. Eu não estou sendo ousado. Você está apenas sendo estúpido. Palavrões muito duros. As empregadas tremeram, mas o mestre não reagiu nem um pouco. Se fosse o seu habitual, ele teria me punido. Como ele poderia ter se tornado tão letárgico? Eu gostaria que ele voltasse ao normal. Tudo bem, saia. A GamePF. Yeriel bufou e saiu pela porta. Ela não queria ver aquele que acabou assim só porque foi abandonado por alguma mulher também. Sim, vós, Yeriel Nin. Você gostaria de fazer uma refeição. Eu vou, mas você percorreu um longo caminho. Espere, espere. Eu vou. Muitos dos criados a seguiram com pressa. O mestre parecia estar de mau humor hoje, então era melhor ficar fora de sua vista. Palestras, hein? Olhei para os documentos que me foram dados pela irmã de Decolen, Yeriel. O título da palestra foi Professor Sênior Imperial Decolen, uma compreensão fundamental da magia e atitude em relação à humana. Além disso, o índice era o seguinte: distinção mágica entre atributos e tipos. Um esboço aproximado dos círculos de cada ramo mágico, como destruição, suporte, invocação e espírito. Uso adequado de mana. Que tipo de sistema mágico é tão diverso? Para onde foi a ciência em um mundo onde a magia é tão diversa? Lembro-me de que foi dito que a ciência, quando desenvolvida o suficiente, não era muito diferente da magia. Deitei na minha cama pensando bobagens. Uma semana se passou. Antes que eu percebesse,
Uma semana inteira se passou em um piscar de olhos. Não consegui descobrir por que estou preso aqui, mesmo depois de todo esse tempo. Eu pensei que era um sonho normal, mas não era. Então pensei que era um sonho lúcido, mas não era. Depois disso, pensei que era um jogo de realidade virtual, mas não era. A razão mais convincente foi que fui atingido por um raio, que o que estou experimentando é a vida após a morte. De qualquer forma, eu me tornei o personagem daquele maldito jogo que fui modelado após Deculen, Vong e o Clean. Para referência, Deculen era um elo que conectava todo o jogo, um arquirrival de muitos personagens nomeados ou também conhecido como chefe intermediário dos jogadores, um vilão nomeado, o inimigo de seus pais, o inimigo de seu amante, o inimigo de sua cidade natal, o inimigo de seus colegas e assim por diante. Além disso, tenho certeza de que havia muito mais pessoas que guardavam rancor contra ele, um vilão tecido apenas para morrer e passar por dificuldades. Claro, Lane disse que havia uma pequena reviravolta nesse personagem, mas ele quis dizer o fato de que eu possuiria esse cara. Ele vai morrer em quase todas as rotas. Esse vilão morreria quase inevitavelmente, como o vilão deveria. Se o jogador matou, ele foi morto por um personagem nomeado que guardava rancor. Entrou aleatoriamente em uma briga e morreu. Foi assassinado ou morreu de alguma outra forma. Como aquele cara de cabelo roxo daquele famoso filme de herói. TN, eu não tenho ideia de quem é. Em vez disso, isso é... Classifiquei os papéis que Yeriel jogou. Peguei-os em uma das mãos e olhei para eles. A palestra estava marcada para hoje. Eu tenho que ir. Foi a primeira vez que dei uma palestra, mas não pude ficar parado. Eu não podia mais ser preguiçoso. Eu tive que de alguma forma reunir informações. Eu tive que descobrir algumas coisas, independentemente de eu poder voltar ou não. Objetivo principal de sobrevivência: ser uma parte necessária do jogo. Missão secundária: palestra na universidade. Moeda da loja mais 0,5. Essas frases estranhas cintilaram no meu campo de visão. Eu estava retomando minhas atividades parte por causa de Yeriel e parte por causa disso. Não apenas Yeriel estava entre minhas bandeiras da morte, mas que a moeda da loja também era muito importante. Felizmente, o conhecimento, a atitude e a experiência para dar a palestra não representaram um problema. Compreensão, classificação, único, explicação. A capacidade de compreender as coisas é ativado consumindo mana. Antes de ficar preso neste mundo, adicionei compreensão confundindo com algo semelhante à simpatia. Eu acreditava no desempenho dessa habilidade. Não é isso. É só porque era uma habilidade ranqueada única. Foi a classificação única que só apareceu na segunda metade do jogo e o personagem que eu estava jogando antes nem conseguiu. Vamos lavar. Saí da cama e fui ao banheiro. Tirei minhas roupas e liguei o chuveiro. Um ambiente limpo, água quente e um chuveiro com boa pressão de água. Essas eram todas as coisas que eu gostava. Depois de tomar banho, abri a porta do camarim. Esta sala, que era maior do que o meu apartamento, estava cheia de todos os tipos de objetos de valor eternos. Eu escolhi roupas confiando no meu instinto. Uma camisa branca e um terno aristocrático da Marinha. Uma gravata azul e óculos inteligentes. Então coloquei um casaco sobre ele, borrifei todo o meu corpo com perfume e arrumei o cabelo, sem deixar um único fio sem vigilância. Depois disso, olhei no espelho. Honestamente, esse estilo parecia nauseante, mas parecia bastante elegante. Esse ego transbordante parecia bastante arrogante, mas uma dignidade graciosa certamente parecia se misturar a ele. Provavelmente é o trabalho de íntime da Tim Grace, a Stick Snob Etiquette. Na verdade, não posso dizer ou fazer nada contra a etiqueta. Não importo com o faminto. Não se deve apenas comer a comida à vontade. Não se deve tagarelar e é preciso agir de forma elegante e culta o tempo todo. Como tal, também se tornou natural para mim fazer isso. Como se minha personalidade mudasse completamente. Parecia tão confortável usar essas maneiras ineficientes quanto respirar.
Mesmo apenas testemunhando um comportamento grosseiro e sem sofisticação, eu sentia desprezo e desprezo surgindo. Eu não vou me deixar ser engolido por esse cara. Esse personagem tinha muitas características, especialmente na categoria personalidade. O que estava escrito no log do sistema no momento era etiqueta nobre, elitista, misófobo, autoritário, toque e assim por diante. Esses traços de personalidade certamente foram transmitidos para mim. É por isso que até mesmo essa obrigação de realizar aquela palestra parecia tão natural para mim. Sou um aristocrata, notável e nobre. Que besteira. Vojin. Olhei para o homem bonito no espelho. Kim Vojin. Eu não vou me perder. Eu não vou ser engolido por esse personagem estúpido. Esse é o seu nome. Voldhouse e Jin de Tru, TN. Soletrando o nome, Jipo e Shonjin. Um homem sul-coreano saudável, alto e bonito, objetivamente falando, mas usando as palavras de outra pessoa, um perdedor. Um patético e preguiçoso. Esse sou eu. Tapa. Eu dei um tapa no rosto e saí pela porta. Asterisco, asterisco, asterisco. Toc, toc. O som claro e regular de passos. Pernas longas e suaves. De fato, uma marcha elegante e ordenada. Fiquei na frente de um carro estacionado no quintal, admirando seu estilo vintage. Bom dia, mestre. Um veículo com um design antigo que poderia ter sido encontrado na era moderna da Ford. Este era um símbolo de riqueza neste mundo. Eu vou sair. Entendido. Quando subi no banco de trás do carro, depois que o atendente abriu a porta para mim, vi um pequeno sujeito sentado no banco ao lado do meu. Sob o capuz puxado para cima, pude ver um rosto fofo, mas rígido. Professor. Bom dia. Ele, aqui está. Ele falou com uma voz muito tensa e entregou algo para mim. Era um monte de documentos. Você é um mágico. Perdão? Ah, sim. Sim, senhor. Eu tenho trabalhado com o professor há 3 anos. Eu estava apenas brincando. Eu ri elegantemente e olhei para os documentos. Eu pensei que era sobre a palestra, mas na verdade era um roteiro. Era um roteiro contendo todos os assuntos do início ao fim da palestra. Na verdade, como Decullen se preparava para as palestras. Na verdade, ele só parecia talentoso por fora. A característica que eu tinha agora não era genial ou prodigiosa, mas talento mágico medíocre. Então eu realmente queria esse roteiro. Bom trabalho. Perdão. No entanto, quando mencionei que ele fez um bom trabalho, o mágico ficou envergonhado. Para ser honesto, esse elogio também fez meu estômago torcer em nós. Foi um contágio óbvio de personalidade, mas eu tive que superar isso. Fechei os olhos e acrescentei mais algumas palavras. Você fez um ótimo trabalho. Descanse até chegarmos lá. Sim. Entendido, senhor. O mágico de cabeça baixa ficou em silêncio como um cadáver. A boca que estava exposta sob seu capuz parecia ter se transformado em um pequeno sorriso, aparentemente satisfeito com o elogio. Eu li o roteiro em minhas mãos, mas o papel me deu nos nervos. Eu pensei que estava sujo. Da próxima vez, vou colocar minhas luvas. Não, isso não. Agora vamos prosseguir. Eu conhecia as configurações do jogo até certo ponto, mas graças a um entendimento mais sólido, pude entender rapidamente o roteiro em si. Cerca de 30 minutos se passaram desde que comecei a me preparar para a palestra. Um cenário interessante apareceu do lado de fora da janela do carro. Eu naturalmente olhei para ele. Depois disso, até eu, sem saber, sorri. O exterior estava cheio de ondas cintilantes de luz emitidas pelo sol ao meio-dia. Uma estrada cercada por flores e árvores vibrantes levava à entrada onde ficava a estátua do primeiro imperador. Havia muitos edifícios enchendo a vasta terra e suaves feixes de luz caíram suavemente sobre eles do céu. Como um todo, foi chamada de Universidade Imperial.
o local de trabalho deste corpo, Deculen. Tudo que se refletia nos meus olhos, que agora era mais real do que 3D, foi o resultado do meu projeto. Sua altura por si só era bastante arrogante, em torno de 190 centímetros. Ele usava trajes formais, parecendo perto da perfeição. Uma aparência atraente que teve um forte impacto nos outros. A proporção áurea perfeita foi mostrada por sua aparência e roupas. Deculen von Grüklin. Não havia falhas ou lacunas nele, a ponto de parecer ser a encarnação da nobre dignidade. Sua elegância fluía em seu andar, sua fala, suas expressões faciais, em tudo que fazia. Mas mesmo esses looks perfeitos pareciam nada mais do que uma concha detestável para alguns, ou melhor, para alguns. Suspiro e Ifrin Luna. Assim que Deculen apareceu, ela desabafou sua raiva. Não apenas suas palavras foram sangrentas, mas suas ações também. Ela cerrou os punhos com tanta força que tirou sangue e mordeu o lábio inferior. Ele roubou seu legado, as conquistas de seu pai o arruinou, o que levou à sua morte no final. O público elogiou Deculen como um gênio na interpretação de círculos mágicos, mas sua reputação dependia exclusivamente do trabalho de seu pai. Atenção! Naquela época, um cristal mágico amplificou a voz de Deculen. Vou começar a palestra agora. O espaçoso auditório estava cheio de centenas de pessoas. Deculen finalmente examinou o mar de pessoas abaixo de seu palco. Seu olhar era tão afiado quanto uma faca. Ela queria imediatamente puxar uma faca e esfaquear os dois olhos. Esse lixo. No entanto, ainda não era o momento certo. Deculen era o inimigo que ela queria matar. Essa foi a única razão pela qual ela se candidatou à torre da universidade, mas a vingança sem um pano de fundo adequado só faria sentir arrependimento. Ela viveu apenas para este doce momento, então não havia problema em esperar um pouco mais. Prazer em conhecê-lo. Mas talvez ela só cause um pouco de problema para ele. De repente, tendo tido uma ideia, Ifrin sorriu inocentemente enquanto puxava para baixo o capuz de seu manto. Asterisco, asterisco, asterisco. Vi centenas de pessoas neste vasto auditório. Seus olhos brilhavam bruscamente e uma câmera de estilo vintage piscava vertiginosamente. Eu enfrentei tudo isso sozinho. Bem, foi estranho. Eu não senti nem um pouco de tensão. Eu apenas tomei todas essas coisas como garantidas. Na minha vida, esse tipo de tratamento era natural. Essa tensão não pressionava, mas era um privilégio. Essa nobre sensação de ser um dos escolhidos grudou no meu corpo como pele. Muito prazer. Eu sou Deculen da família Yuklin. Então, comecei minha palestra sem pressa. O início dessa palestra foi a primeira linha do roteiro e a introdução desse personagem chamado Deculen. Eu sou um professor sênior na torre da Universidade Imperial e um mago do nível monarca que governa sobre os elementos. Não importa se é o atributo água, vento, fogo ou terra, não há diferença. Foi uma frase cheia de um sentimento inebriante. E, como é sabido, a magia é amplamente dividida em 3 atributos e 9 tipos. Os atributos incluem elementos, origens e vasos. Os tipos incluem invocação, espíritos, destruição, suporte, controle, maleabilidade, harmonia, ilusão e especializado. Eu estava apenas dizendo o que estava escrito no roteiro. Mesmo que isso fosse tudo o que eu fiz, concentrei minha respiração e atenção. Fazia parte do traço graça intimidadora. Portanto, um mago só pode ganhar conquistas e magias se trabalhar em seus atributos e no tipo certo. Quando terminei de falar, sacudi o dedo. Tasha! Com um som refrescante, as luzes do auditório se apagaram e círculos mágicos encheram o ar. A perfeição e liberação de mana. A realização disso é o que chamamos de magia. Portanto, é preciso primeiro obter uma compreensão do círculo mágico para que a realização da magia seja bem-sucedida. Agora, vamos dar uma olhada nos círculos mágicos acima. Parei por um momento para que os visitantes pudessem olhar corretamente para o círculo mágico.
À primeira vista, parecia uma figura geométrica composta por várias linhas e curvas, semelhantes a fractais. Este círculo mágico de 68 tempos usa um circuito que se parece com um recuo curvo, e o mana é primeiro concentrado no centro e depois empurrado para fora. O que se espalha de dentro para fora é a natureza de destruição e suporte, mas a magia de destruição tem que ser uma linha reta na forma de um recuo. Portanto, esta é uma fórmula submágica. Próximo. O primeiro item do índice era a fundação da magia. A palestra durou cerca de 15 minutos. Eu não perdi a compostura nem por um momento. O roteiro fluiu tão naturalmente da minha boca como se estivesse preso lá. Curiosamente, eu entendi completamente a composição deste roteiro que vi pela primeira vez hoje. É assim que a magia é baseada em círculos mágicos. No entanto, a mana sempre leva magia se alguém quiser usar magia. É realmente necessário estudar círculos mágicos. Deste ponto em diante, era sobre como usar mana. Agora, o auditório estava abrigando alunos em geral, cavaleiros ou aspirantes estudantes que não eram mágicos. Então era um tópico fora de seu escopo. Não. Depende de qual parte do corpo você coloca sua mana. No final das minhas palavras, o círculo mágico desapareceu e uma imagem da anatomia humana tomou seu lugar. Seu coração, cabeça e abdômen continham uma massa de mana azul. Primeiro, a cabeça. Em outras palavras, o cérebro. É fácil imaginar uma técnica em seu cérebro. Então, é claro, linhas e círculos mais complexos podem ser implementados. Portanto, os magos geralmente mantêm sua mana em sua cabeça. Talvez esse cara também tivesse sua mana na cabeça. Em termos numéricos, 3.375. Não é muito. Lembro-me de ver alguns personagens nomeados com uma quantidade de mana inicial de 30.000. Em seguida, o coração. O coração é o lugar onde o sangue é bombeado, então a mana que é armazenada no coração se espalha mais facilmente. No entanto, é difícil mantê-lo em um só lugar. Portanto, o coração é um lugar melhor para os cavaleiros do que os magos manterem a mana. Falei devagar e com facilidade para que todos pudessem compreender o conteúdo do roteiro. Provavelmente entendi bem como dar uma palestra por meio de compreensão. Finalmente, o abdômen. Em outras palavras, a parte inferior do abdômen. Nesta área, o exterior e o interior são mais frequentemente misturados, por isso seu uso é universal. Seja você um cavaleiro, um mago ou uma pessoa normal. Depois de falar assim, de repente verifiquei meu relógio. 40 minutos se passaram. O que eu quero dizer é simples. O esforço é obviamente importante. No entanto, se você não é talentoso o suficiente, deve considerar a eficiência. O talento não é dado a todos, então a maioria de vocês precisa escolher e se concentrar. Eu quase ri enquanto lia esta linha. Se você não é talentoso o suficiente, você tem que considerar a eficiência. O que você precisa é escolher e se concentrar. Esse conselho foi incrivelmente adequado para o atual Deculen. Finalmente cheguei ao final do roteiro. Mas esse parágrafo era um pouco obtuso. Eu estava me perguntando se deveria dizer isso ou não. O Deculen original teria lido isso. Eu não sabia. Eu li lá, então ele deve ter escrito. Por último, alguém que tenha alguma pergunta. Houve apenas silêncio. Isso é bom. Se não, então. Quando eu estava prestes a me virar, aliviado por ninguém ter uma pergunta, alguém levantou a mão. Então ela se levantou de seu assento. Professor Deculen. Uma misteriosa técnica mágica foi encontrada no dormitório do mago na noite passada. Acredita-se também que seja obra do diabo. Então, se o professor Deculen, que se diz ser um gênio na interpretação de círculos mágicos, poderia. Você é membro da torre da universidade? Bem, não é cortesia básica dizer o nome e a afiliação primeiro. Falei imediatamente. Por dentro eu estava com pressa, mas o que mostrei por fora foi pura elegância. Eu instintivamente falei de uma forma aristocrática. O quê? Meu nome é... Tarde demais.
Não vou aceitar perguntas de crianças rudes. A parte inferior do rosto do mago, vestindo uma túnica, ficou vermelha. Sinto muito, mas não posso evitar. O consumo de mana de Understand é bastante avassalador. Mana, 2005, 3.375. São até 1.300 pontos de cada vez. Seria preciso muito mais mana para interpretar esse novo círculo. Não quero exagerar. Acho que estou ficando tonto. Este é o fim da palestra. Pufuco. Em meio ao ridículo e ao cinismo que o mágico recebeu, ajustei minhas mangas desgrenhadas. Eu removi as rugas do meu terno. Coloquei meu sobretudo e abotoei. Finalmente, terminei de ler o roteiro e desci do pódio. Essa sequência de gestos era tão natural para mim quanto respirar. Mas ainda assim. Quando me virei, um som alto soou em meus ouvidos. Parei no meio do caminho e virei a cabeça para olhar para trás. A maga desconhecida, que ainda estava de pé, flutuou no ar e desenhou um círculo mágico com mana. Até a torre se recusou a interpretá-lo, descartando como apenas um boato. Se o professor Decullen é um gênio, então acho que você será capaz de reconhecer essas linhas imediatamente. Olhei para aquele mágico persistente. Como você ousa ser tão duro com Decullen? Eu me pergunto se havia um personagem assim no jogo, mas aquele círculo mágico definitivamente parecia um pouco estranho. Um círculo mágico normal não pode ser definido apenas como uma linha reta ou curva com diferentes arcas, mas como dezenas de parasitas vivos que se entrelaçam aleatoriamente. No momento em que olhei para o círculo mágico, independentemente das minhas intenções, ele foi ativado. Como se meus olhos estivessem cobertos de tinta, minha visão ficou azul. Minha velocidade de pensamento e cálculo foi amplificada e o tempo parecia ter diminuído. O cheiro de algo queimando permaneceu em meu nariz enquanto o cérebro não conseguia lidar com a carga. Foi apenas um momento. Mana, 360-3375. Em menos de um segundo, quase toda minha mana foi desperdiçada. Com isso, eu era apenas capaz de entender a identidade da magia. Tipo de ilusão, magia de barreira. Compreender mais do que isso, ou seja, saber como implementar a técnica exigiria o dobro da mana, o que eu não tinha. Mas felizmente, ela também não queria saber disso. Ela só queria saber a identidade daquele círculo mágico. O resto dos calouros no dormitório estão trabalhando duro para analisar isso. Mas como é férias agora, não há veteranos ou professores suficientes para pedir ajuda. Professor, se você pudesse nos dar uma dica, queria. Eu não vou ter que te dar uma dica. É magia de barreira do tipo ilusão. Parece que alguém estava tentando prendê-lo. Com licença. É isso. Uma resposta confiante. O ousado mágico parecia envergonhado, mas eu simplesmente saí do auditório sem olhar para trás. Missão secundária concluída. Palestra na universidade. Moeda da loja mais 0,5. Banheiro. 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 Você sabe onde fica o banheiro? Eu realmente preciso ir ao banheiro. Esta é a prova de que eu não era Decullen. Mesmo que parte da personalidade de Decullen tenha sido transmitida para mim, é apenas uma parte e a maior parte ainda era eu. Kim Vogin. Então meu estômago doía como resultado daquele estresse mental extremo que acumulei sem perceber. Grovo. No momento, eu era o único que sabia que sofria desse fenômeno fisiológico muito doloroso. No entanto, por fora eu parecia o modelo perfeito, andando. Eu andei. Ela ficou parada. Portanto, a lacuna entre nós naturalmente diminuiu. Quando eu estava ao seu alcance, parei. Muito tempo sem ver. Ela abaixou a cabeça para me cumprimentar primeiro. Ela era uma mulher bonita. Cabelos brancos e finos e olhos claros e gelados. Eles me lembraram daquela cena sangrenta que vi uma vez no monitor naquele dia. 8 das 16 mortes de Decullen que identifiquei a envolveram. Muito tempo sem ver. O nome dela é Julie, a noiva deste corpo, e o personagem nomeado que subirá ao topo dos cavaleiros no futuro. Como você está? Perguntou Julie.
Era uma pergunta para a qual eu não tinha resposta. Olhei para Julie sem qualquer expressão. Se ela fosse uma serva, teria olhado para baixo sem poder dar essa olhada, mas Julie apenas esperou silenciosamente. No final, eu só respondi com isso. Tudo bem. Isso foi o melhor que pude fazer. No entanto, Julie franziu a testa imperturbável. Ela respirou fundo e disse: "Você se lembra da promessa que me fez na semana passada?" Fiquei parado e olhei em seus olhos. No fundo desses belos olhos, chamas de hostilidade estavam furiosas. Você quebrou essa promessa. Não se sabia de que promessa ela estava falando. Eu balancei a cabeça e tentei passar. Eu realmente tive que cagar. Julie deu um passo para o lado e bloqueou meu caminho. De novo, assim. Aquela mulher não me deixou fugir. Ela estava olhando para mim com um rosto frio como um furador. Nessa situação, a única coisa que pude fazer foi algo terrível. E fizemos algum tipo de promessa. Eu realmente não sabia, mas ainda tinha arrepios na nuca. A raiva de Julie causou uma reação na minha pele. Fez cócegas. Minhas costas estavam quentes. Eu realmente queria me coçar, mas esse corpo nobre não permitia um comportamento de classe tão baixa. Em vez disso, continuei dizendo coisas um pouco estranhas. Estou perguntando seriamente. Tive febre por alguns dias, então esqueci algumas coisas. O rosto da mulher estava cheio de desespero. Era mais lamento do que raiva. Caramba, você perdeu agora. Ela usou uma voz fria em relação ao noivo. Uma mistura de tristeza e desânimo. Vá em frente. Ela saiu do caminho e eu passei por ela. Mesmo com ela tão longe, a parte de trás da minha cabeça ainda estava fazendo cócegas. Depois de sair do corredor, entrei no banheiro de hóspedes. Olhei em volta para ver se alguém estava entrando e só depois de confirmar que não havia ninguém por perto, fiz o que tinha que fazer. Eu quase morri de coceira. Eu cocei minhas costas e meu pescoço enquanto me aliviava. Que personalidade cansativa. Só poder me coçar enquanto me importo com o lugar e a ocasião. É por isso que não poderei viver uma vida longa. Asterisco, asterisco, asterisco. Julie passou muito tempo parada lá, mesmo depois de deixar Decullen ir. A raiva e a mágoa que inchavam dentro dela queimavam em brasa. Ela estava tentando forçá-lo, mas Decullen acabou sendo o oponente mais difícil do que ela pensava. Ele era membro do conselho da universidade. Puxa! Um jovem mago do nível éter, usando o chapéu de cone, apareceu. Ela era presidente do conselho, contada como uma candidata promissora a arquimago, logo abaixo do poço eterno, no qual alguém se tornaria imortal. No entanto, entre as conexões pessoais de Julie, sua personalidade era pior com ela. Assim que encontrou Julie, ela cobriu a boca com as duas mãos. Oh meu, se não for a esposa do professor Decullen. Eles ainda não eram casados. Ela já sabia que aquele cara não usava essas palavras para descrevê-los. Então Julie apenas acenou com a cabeça. Essa palestra foi ótima, como esperado de um professor sênior. Ele explica muito bem. Foi o que pensei enquanto ouvia. Seria bom se eu pudesse adquirir seus métodos de ensino também. Eu sei. Eu estava assistindo. Ela tentou cortá-la assim, mas o presidente se agarrou a cada detalhe. Oh, sério? Você estava apoiando seu marido? Você está finalmente se dando bem. Ela nunca teve um propósito tão romântico quanto apoiá-lo como sua esposa. Hoje, Julie veio ver com seus próprios olhos e Decullen cumpriria sua promessa. Julie deixou claro para ele: se você, Decullen, mantiver sua fé, isto é, confessar seu engano contínuo a todos e pedir perdão, estarei com você mesmo que o mundo desmorone. Não se tratava de vergonha que um noivado rompido traria, ou de manter um relacionamento formal para salvar a cara da família. É apenas a liberação de suas crenças que ela quer manter como um cavaleiro transcendendo todo o mundanismo. Isso é tudo o que há para fazer. Ela tinha certeza de que ele concordaria. O que há de errado? A palestra de hoje foi ótima.
Julie assentiu, enquanto rangia os dentes, apesar de sua virtude natural. Decullen quebrou sua promessa no final. Conquistas alcançadas roubando-as e exortando-as de outras pessoas, não por sua própria habilidade. Ele nem mesmo se arrependeu da maldade e corrupção por trás disso. Ele nem foi corajoso o suficiente para fazer isso. Agora ela realmente tinha que desistir. Ele viveria para sempre lamentavelmente entre seus subordinados manipulados de seu próprio engano. Que cordeirinho! Você não é muito divertido hoje. Bem, boa sorte. Eu vou embora. O presidente saiu com os lábios amuados. Julie ainda estava de pé no chão de mármore, como se tivesse criado raízes. No fundo dela havia uma série de emoções distorcidas que pareciam devorá-la. Seu Eucline, seu próprio Frieden. Algum dia, algo que alguém disse ela repetiu em seu ouvido. Decullen, que se destaca como mágico, e Julie, que tem as qualidades de um cavaleiro talentoso. Se o sangue de nossas duas famílias nobres estiver em harmonia, seria benéfico tanto em pedigree quanto politicamente. No entanto, em algum momento, ambas as famílias nobres souberam que o talento mágico de Decullen não passava de mediano. Decullen mentiu para o mundo e se tornou um professor, chamando a si mesmo de gênio da interpretação do círculo mágico. Depois de algum incidente, a fonte de suas teorias foi cortada. Se as duas famílias não estivessem ligadas à política central ou se estivessem menos distantes, qualquer um dos lados teria enlouquecido. Eles eram fáceis um com o outro porque ambos eram prestigiosos. Se nenhum deles desse um passo à frente e rejeitasse o outro lado, o noivado não seria quebrado. Mesmo que fosse quebrado, os pecados de Decullen não seriam revelados. Então Julie pensou que faria Decullen corrigir seus erros. No entanto, ele quebrou e rejeitou seus males agindo com mais firmeza do que nunca hoje. Se assim for, agora, ela terá que fazer isso sozinha. O fim deste noivado desprezível. Não importa o que aconteça, o fim desse relacionamento virá. Você está bem. O tenente, parado atrás de suas costas como uma sombra, falou em voz baixa. Seu nome era Veron. Um homem com cabelos pretos se cobriam o rosto. Julie balançou a cabeça sem olhar para ele. Está tudo bem. É a hora da palestra. Vamos lá. Ela começou a andar. Muitos assuntos seguiram por trás dessas costas finas. O descendente imediato da prestigiosa família Frieden, também conhecida como Mestre dos Cavaleiros e da Terra Santa. Julie, que também foi chamada de exemplo para todos os jovens cavaleiros deste mundo, foi apanhada em sua palestra. Ao contrário de Decullen, que não usava nada além de palavras, ela segurava algo que poderia ser chamado de palestra real, na qual ela se demonstrava e balançava sua espada. Um dos cavaleiros que a seguia parou. Seus olhos vermelhos brilhavam através de seus cabelos negros e grossos. Seu olhar lentamente se voltou para trás, olhando para Decullen que partia. Uma vida fria e desesperada se estendia em direção ao seu pescoço. O cavaleiro de Julie, Veron, pensou. Hoje, ele buscou respostas para o sofrimento e angústia sem fim. Para manter seu senhor longe do perigo, esta era sua chance. Era apenas algo que ele poderia fazer. Vamos matá-lo. Aquele homem desagradável e sujo. Vou cortar sua garganta e depois cortá-lo em pedacinhos. Vamos fazer meu senhor feliz. Asterisco, asterisco, asterisco. O refeitório da escola. Ifrin suspirou enquanto vasculhava o lamentável arroz omelete. Urg. Ela tentou ferrar Decullen nas costas da sala de aula. O método de interpretação do círculo mágico de Decullen, do qual ele tanto se orgulhava, era obviamente apenas aquente e ele não podia fazer uso da habilidade de seu pai. Então isso colocaria em apuro se ele fosse solicitado a interpretar uma nova técnica em uma situação em que ele não poderia trapacear. Claro, havia o risco de ela ser abatida por Decullen. Mas para ele reverter a situação assim, ela não achava que ele transformaria uma pessoa em um indelicado só porque ela não dizia seu nome. Ele é um adversário difícil. Pensei que morreria de vergonha. Purro o PFFT.
A risada ainda soava em seu ouvido, mas deu certo. PFT soa como um tipo de ilusão. Ifrin era só sorrisos. Como esperado, ele deve ter ficado envergonhado porque não tinha nenhuma experiência real, certo? Que magia de ilusão. Se ele estava desesperado, por que ele escolheu a magia da ilusão? A magia de ilusão é um tipo de magia muito difícil, porque para superar e enganar a percepção e a consciência dos outros, é necessária uma quantidade tremenda de mana até o ponto em que a taxa de custo-desempenho é totalmente miserável. É por isso que um medium é essencial a usar a maioria das técnicas mágicas do tipo ilusão. Mas, magia do tipo ilusão sem um médium, você não é apenas um. Você é um verdadeiro. Naquela época, ela se sentiu muito satisfeita. Ifrin, Ifrin. Uma voz alta chamando Ifrin junto com o passo se aproximou. Ela olhou. Eles chamaram sua atenção na semana passada na orientação de recém-chegados para mágicos. Obrigado. Hein? Que? Para quê? Ifrin apenas piscou. Esse mesmo feiticeiro colocou as mãos nos ombros dela e gritou. O círculo mágico na entrada do dormitório. Ontem à noite, um círculo mágico não identificado desenhado com líquido vermelho apareceu na porta da frente do dormitório dos feiticeiros. Era um círculo mágico que nunca havia aparecido antes no mundo acadêmico, então as pessoas estavam furiosas dizendo coisas como é obra do diabo. Mas agora os novatos estavam todos motivados dizendo coisas como vou analisar e construir minha base sobre isso. Havia uma competição acirrada por ele em cada divisão. Que? Mas eu não fiz nada. Vamos lá. Você não fez nada. Você perguntou ao professor Deculen. Ai. Ifrin se sentiu envergonhado. Eu não perguntei a ele. Eu apenas transei com ele. Sabe do que você está falando? Ah, isso é tão incrível. Estávamos com tanto medo que nem podíamos perguntar. Você tem algumas bolas. Ai, não. Espere um minuto. Essa magia é realmente magia de barreira. Ifrin ficou perplexo. Então você está dizendo que Deculen estava realmente certo? Sim, realmente. Se assumirmos que é magia de barreira e reconstruirmos a partir daí, ela se encaixa perfeitamente. Uau! O professor Deculen com certeza é ótimo, não é? Não havia médium. Então, como ele descobriu que é magia do tipo ilusão? A boca de Ifrin, que se abriu lentamente, quase bateu na mesa. Daquela boca bem aberta, apenas o som de uma respiração aguda podia ser ouvido. Obrigado, Ifrin. Vamos escrever um relatório e entregá-lo. Vou escrever seu nome embaixo também. Não, você não tem para fazer isso? Mas sim, entregue. Tudo bem. Eles correram apressadamente. Ifrin olhou fixamente para as costas deles. Que pessoas legais eles são. Eles poderiam simplesmente não ter dito nada, mas disseram que compartilhariam o crédito. No entanto, a situação em si não era boa. A reputação de Deculen havia subido sem motivo. Ele acabou de ter sorte. Ele adivinhou. Depois de algum tempo, Ifrin, que estava em negação, tirou um pedaço de papel de sua mochila. Era um plano com palestras escritas pelos professores da Toei, que estavam prestes a começar. Entendendo magia elemental. Nota: estreante restrito, avançado, 5 créditos. Palestrante: Deculen von Gran Yucline. Palestra de Deculen. Embora ela não tivesse um atributo elemental, isso não era motivo para não se sentar nele. Em primeiro lugar, os elementos eram a base de toda a magia. Desde os tempos antigos, disse: conheça seu inimigo e a si mesmo, então você nunca perderá. Apenas espere. Ifrin rosnou enquanto olhava para o programa.